Olá, aqui é o professor Benedito Costa Neto e eu tinha prometido aos alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade Positivo algumas aulas extras ao conteúdo de estudos do Oriente Médio. Essa vai ser a aula 3 de, sobre religiões. Eu vou dividir essa aula em duas partes, porque para a gente entender o fenômeno da religião no Oriente Médio, primeiramente seria interessante a gente entender ter pelo menos um entendimento do que seria uma religião e quais são as grandes questões religiosas que ocorrem nessa região do planeta. Então, essa é a aula, a parte 1 da aula de religiões, que é o conteúdo extra para os alunos do curso de Relações Internacionais e para quem quiser saber ou conversar um pouquinho mais sobre o que é uma religião, o que seria uma religião, e quais são os problemas que o Oriente Médio vive hoje por conta das religiões. Na primeira aula eu comentei com vocês, eu falei para vocês sobre a situação linguística do Oriente Médio. Eu queria juntar os dois pontos, né? Primeiramente porque quando eu falei das questões linguísticas, eu tentei esclarecer que uma questão linguística é uma questão cultural e as pessoas vivem a língua no seu cotidiano. A língua é algo vivo, a língua é o resultado das relações interacionais, de interação entre as pessoas, senão não existiria língua, se não há pessoas, não há língua. Infelizmente, nós vivemos todos os anos a morte de últimos falantes de um idioma, morre o falante, esse idioma morre junto, o que sobram deles são gravações, gramáticas, livros, e muitas vezes morrem falantes de línguas que não têm grafia, são ágrafas. Então a língua morre junto. No caso das religiões, nós temos também uma situação cultural muito grande. Em grande parte dos conflitos ditos religiosos vem por causa de diferenças culturais. Ou a diferença é entre deuses, ou a diferença é dentro da própria religião, situações de conflito no modo de ver as questões de fé, as questões de rito, as questões ligadas às práticas culturais dessa religião. Isso pode ocorrer dentro do catolicismo romano. Isso pode ocorrer dentro das igrejas pentecostais, dentro das igrejas neopentecostais, dentro do budismo. Ou seja, qualquer religião, principalmente essas religiões de grande número de fiéis, elas vivenciam problemas internos. Esses problemas internos não são da atualidade. Muitas vezes são problemas que vêm, inclusive, de um mundo ancestral, de um mundo da antiguidade, ou da Idade Média, ou da Idade Moderna, como nós costumamos chamá-las, e fatiar o tempo, fatiar a história para, como eu já expliquei para vocês, uma facilitação do estudo dessa própria história. Tanto as questões linguísticas, elas funcionam como um problema que vai fazer com que o grupo A ataque o grupo B odeia o grupo A, o grupo C, o grupo D, tanto quanto o caso das religiões também. Então, o grupo A, ele defende uma tese, uma teoria, um paradigma, uma noção religiosa, e o grupo B não aceita, e eles acabam em conflito. Esse conflito realmente pode ter origens religiosas. Nós temos várias situações históricas que mostram isso. Eu não vou dizer que explicam isso, mostram isso. Mas eu já digo de plano, já digo de cara, que grande parte dos conflitos religiosos que nós vivemos hoje não tem fundamentação religiosa, em verdade. Não é uma questão exatamente de fé, ou de dogma, ou de aplicação dos ritos. A religião ela acaba funcionando como uma ferramenta para que grupos rivais se degladiem, um ataque o outro, um mate o outro, por outras questões que são comerciais, territoriais, etc. A religião aparece ali como uma desculpa, ou como uma ferramenta, ou como a catapulta inicial que vai detonar uma guerra. E essa guerra é muito sangrenta.
A religião, em grande parte das vezes, ela é uma desculpa para alguns grupos atacarem os outros, grupos que defendem uma fé, etc. Eu não vou dizer que todas as situações são assim. Cada situação em particular, ela tem realmente uma explicação que deve ser analisada. Tanto o estudante de EI quanto o analista internacional, o sujeito que vai trabalhar numa organização internacional, o sujeito que vai trabalhar fora do país, ou mesmo dentro do país, ele deve ter essas noções e verificar exatamente em que chão ele pisa, como diz lá o livro do Salman Rushdie. Em que chão ele pisa, o chão que ela pisa. Eu preciso entender um pouquinho o terreno onde eu estou para que eu possa tirar dali conclusões acerca da problemática que eu vivo e tentar encontrar soluções para elas. Antes de mais nada, o primeiro passo, o primeiro ponto para a gente começar uma discussão sobre religiões é ter o entendimento do que seja uma religião. A minha proposta, ela não vai ser dogmática, né? Muito pelo contrário, eu vou trazer aqui algumas ideias e você reflita sobre elas, se você já não tem a sua pronta. E veja qual é boa para você, qual você acha que é interessante, para dialogar comigo. Não quero trazer aqui uma ideia de cima para baixo, nem de baixo para cima, nem assim, dizer, o Costa é dono da verdade. O que eu vou mostrar aqui hoje é o resultado de uma leitura que tem aí umas 3 décadas, mais ou menos, de estudos sobre questões religiosas e grupos religiosos, as maiores religiões do mundo, as mais frequentadas. Bom, o primeiro passo então é o seguinte: eu vou falar um pouquinho sobre o que seria uma religião. Você deve ter ouvido por aí, e esse raciocínio que você deve ter ouvido por aí, ele é muito simpático, ele é muito agradável e ele também é um projeto facilitador do discurso. Então, só vou aqui abrir um adendo. Quando eu falo de processo facilitador do discurso, essa é uma teoria minha, pessoal, a partir da leitura dos autores com os quais eu trabalho, Foucault aqui, Bakhtin aqui principalmente, de que as pessoas têm alguns projetos facilitadores do discurso, algumas estruturas facilitadoras que acabam funcionando em qualquer momento, e essa que eu vou dizer agora é uma estrutura facilitadora do discurso. E o que é essa estrutura facilitadora do discurso? É uma estrutura linguística que você utiliza, ela acaba funcionando em vários lugares, e ela é muito simpática, porque justamente ela é facilitadora. Então ela carrega ela tem uma estrutura, ela carrega uma ideia, você infla ali a estrutura de uma ideia qualquer, pode ser religião, pode ser esporte, pode ser moda, pode ser música, pode ser algo muito complexo, como a filosofia de Aristóteles ou Wittgenstein, e ela facilita o entendimento. Então parece que é fácil, mas não é. Fecho adendo aqui, ou a digressão. Você deve ter ouvido falar, muitas vezes, eu já escutei isso, com esses sujeitos que ganham dinheiro dando palestras, eles são coaches que leram Kant, mais ou menos. Assim, que o verbo, que a palavra religião em português, ela vem do latim religare. Primeiramente, eu tenho uma certa dúvida em relação a esse processo direto mesmo. O verbo religare gerou uma palavra que é um substantivo em português. Isso pode ocorrer? Sim, claro. O português é uma língua neolatina. Grande parte das palavras latinas fazem parte do vocabulário português, embora o vocabulário português é um misto bastante grande de palavras e não exatamente inteiro neolatino. neolatino. Mas nós teríamos então a palavra religião, que tem a ver com o verbo religar. Então, esses facilitadores do discurso vêm numa palestra bonita, já escutei um padre falando isso, já escutei um pastor falando isso, já escutei um coach falando isso, que religare estaria ligado à religião, porque a religião seria uma religação, religar o homem à divindade principal, que no caso que é Deus. Para as religiões monoteístas, né, para as 3 principais religiões monoteístas do planeta, sobre as quais eu vou falar na outra aula, elas
lidariam com isso, religarem. E esse projeto facilitador do discurso é muito simpático porque, de fato, principalmente nas religiões chamadas abramânicas, essas religiões que têm uma origem mais ou menos comum, com algumas diferenças que eu também vou citar na próxima aula, elas têm um projeto realmente de uma religação. Né? O sujeito vive aqui na Terra e ele espera a morte. E depois da morte, ou na morte, ele espera o juízo final. E depois do juízo final, eu vou ter uma balança das almas e esse sujeito ele pode ir para o inferno, ir para o céu. Algumas religiões acreditam em purgatório. E, inclusive, o próprio catolicismo lidou durante muito tempo, durante séculos, com a ideia de um limbo, que seria um quarto lugar. Eu discordo categoricamente dessa ideia de que a religião é um religare. E eu vou explicar por quê. Talvez religare ele funcione para o latim, o verbo, né? Religare. E talvez o verbo religare funcione dentro da língua portuguesa e funcione para essas religiões abramânicas. Fazendo um esforço bastante grande, você pode pensar assim, nossa, talvez para os egípcios também, porque os egípcios acreditavam que o falcão voando, que seria a alminha da pessoa, quando volta a pessoa, ela volta à vida ou volta para uma nova vida, é um religare ao que essas vertentes neocristãs ou cristãs que se misturaram com outras místicas, como é o espiritismo praticado no Brasil, ou religiões de matriz afro que se misturaram também com algumas místicas cristãs, pensam num projeto de uma religação. Então, assim, qual é o problema de pensar na religião como um religare? Funciona bem em português, porque a palavra em português é religião. Se você pensar em inglês, religion, pensar em francês, o italiano, o espanhol, nessas línguas próximas, talvez isso funcione. Para todo o resto não vai funcionar. E as outras práticas religiosas, tanto para as grandes religiões praticadas na Ásia, principalmente, e que encontram seus nichos mundo afora, isso também não funciona muito bem. E para todas as outras religiões, que nós chamamos de religiões, através de um raciocínio europeu do que seja religião, para todas as outras isso também não vai funcionar. Sejam as religiões praticadas na África, sejam as religiões praticadas na Oceania, sejam as religiões praticadas na América antes da chegada dos portugueses, dos espanhóis, dos holandeses, dos franceses, ou seja, dos europeus. Então isso não vai funcionar. Eu posso pensar na religião como um religare? Pode, você é livre para pensar no que você quiser. Agora, pensar que todas as religiões têm essa função, daí realmente não vai dar certo. Talvez funcione para a sua, mas eu também queria dizer que esse raciocínio do religare para a religião é uma coisa mais ou menos nova. Talvez, tá? Talvez, né? Porque a língua latina, ela acabou substituindo o grego como língua sagrada na missa, por exemplo. O latim substituiu o grego como língua eclesiástica. Talvez, durante séculos atrás, essa ideia tenha surgido mesmo e tenha sido uma ideia defendida por doutores da igreja. E se você ler isso no doutor da igreja, não vai dizer que eu estou mentindo, mas você estará lendo um tipo de raciocínio sobre a religião. É importante ler os doutores da igreja? Sim, se você vai estudar o catolicismo, se você vai estudar o cristianismo romano, e se você não passou por Agostinho, não passou por Tomás de Aquino, e não passou por outros grandes doutores da igreja, Teresa d'Ávila, Santa Hildegarda, etc., então você precisa ler esses autores, né? Agora, se você vai estudar o budismo ou as religiões africanas, você estará num outro terreno. Tá, então, mas o que é religião? Bom, a religião é um conjunto de práticas e a religião é um conjunto de discursos. A religião é um conjunto de práticas. Geralmente, as pessoas pensam na religião mais como um conjunto de práticas. Olha só o que eu vou dizer. As pessoas pensam na religião mais como um conjunto de práticas do que exatamente como um conjunto de místicas.
Em grande parte das vezes, as pessoas seguem uma religião seguindo algumas práticas, mas não o seu conjunto de místicas. Eu vou explicar a diferença. Geralmente as pessoas seguem mais o ritual da religião do que exatamente a sua mística. Exemplo banal, o sujeito vai à missa ao domingo. A missa é um dos momentos mais sagrados do cristianismo, porque na missa, no momento da missa, em cada missa rezada, cada lugar do planeta em que uma missa é rezada, existe um momento sagrado para o cristianismo, que é o momento da transubstanciação. É o momento que o padre, num certo momento da missa, depois da homilia, etc., depois da oração do evangelho, o padre transforma, ele faz com que ele permite, ele é o canal para que o pão e o sangue se transformem no corpo e o sangue de Cristo, e naquele momento é o momento da transubstanciação. Aquele momento é tão sagrado para o cristianismo que alguém toca um sino, às vezes o sino da igreja toca, as pessoas se ajoelham, porque aquele momento é um momento sagrado para o cristianismo. Aquele momento é um momento místico, é um momento de uma mística que tem já centenas de anos, quase 2.000 anos, não são 2.000 anos, tá? Mas tem quase 2.000 anos de uma mística muito poderosa, muito importante ali, para centenas de milhões de pessoas mundo afora, que seguem esse rito e que acreditam nessa mística. E se a pessoa estiver pura naquele momento, se ela tiver se confessado, e se ela tiver se arrependido dos seus pecados e passado por um processo penal, de uma pena, ela pode receber o corpo de Cristo na boca. Então nós temos uma mística ali muito importante para centenas de milhões de pessoas. Bom, o que acaba acontecendo, voltando um pouquinho, é que a grande parte dos fiéis, eles vivem mais um ritual, que é ir até a igreja, assistir essa missa, tomar o corpo de Cristo, do que exatamente a mística cristã. E a mística cristã é muito bonita e ela é muito complexa. Né? Faz parte da mística cristã acreditar num Deus supremo, acreditar que esse Deus é um Deus de bondade, ajudar ao próximo. E, diferentemente de outras místicas religiosas, mas às vezes tendo um paralelo, o cristianismo prega algo que é muito bacana, que é ver no seu irmão, amar o seu próximo como a você mesmo, que é uma das coisas mais difíceis de fazer na vida. Olhar para o outro e amá-lo como a si mesmo. Esse outro sendo de outra etnia, de outra religião, de outra orientação sexual, de outra origem, falando outro idioma, comendo coisas que a minha religião não permite, seja camarão, seja peixe com pele, ou seja porco, ou qualquer outra coisa que a minha religião não permita. E então as religiões, elas são conjuntos de práticas e elas são conjuntos de místicas. Às vezes essas coisas se juntam e o sujeito consegue viver uma certa mística da sua religião com um certo número de práticas também. As religiões, elas são grandes conjuntos de dizeres. Esses dizeres dizem respeito às práticas, as próprias práticas que ela deve fazer, rezar em várias partes do dia, ou rezar de manhã, ou orar quando vai dormir, ou ir ao rito, né? Ou ler o texto sagrado, ou ler o texto sagrado com o corpo, como acontece em algumas variantes do islamismo, ou entoar um mantra, ou acender uma vela para uma divindade, ou um incenso, ou atuar efetivamente como um religioso, enfim. Mas essas práticas e esses dizeres sobre a religião, eles são práticas e dizeres de uma conduta. E esse ponto, quando a gente fala em religião e fala em conduta, é um dos momentos mais importantes na hora de falarmos de uma religião. As religiões, muito provavelmente, surgiram como conduta. Como o sujeito deve fazer, o que o sujeito deve fazer para que ele siga os ensinamentos, os ordenamentos, as práticas e as místicas das suas religiões.
As místicas religiosas, muitas vezes, ou em grande parte das vezes, elas não são entendidas pela grande massa que pratica as religiões. E eu vou dizer por quê. Elas são muito complexas mesmo. Elas são extremamente complicadas. Quando você lê Kabir, que é um místico indiano, mais ou menos da nossa Idade Média, ou quando você lê um poeta como Rumi, que é um outro místico persa, ou quando você lê Santa Teresa ou São João da Cruz, ou quando você lê textos, Buda não escreveu, tá? Aquelas frases que você vê de Buda na internet são todas falsas. Buda não escreveu nada. Até porque não existiu um Buda, são vários, né? Mas aquele Buda, que é o Siddhartha, ele não escreveu, tá? Ele não deixou um livro. Então o pessoal cita Buda, que é uma coisa estranha. Mas sim, os estudiosos do budismo, e foram vários, em várias vertentes, próxima aula eu vou falar disso também, eles vão ter escritos que são considerados sagrados. Aliás, grande parte, se não todas, grande parte das religiões, o cristianismo romano, as outras vertentes do cristianismo, o judaísmo, as vertentes do judaísmo, o islamismo, as vertentes do islamismo, o budismo, as vertentes do budismo, o shintoísmo, o brahmanismo, o sikhismo, eles têm textos sagrados. E esses textos sagrados devem ser lidos pelos fiéis e praticados pelos fiéis. Mas o que acaba acontecendo? Grande parte dos fiéis não sabe ler. A maior parte dos fiéis sabe ler, mas não tem o entendimento ou não tem o preparo para ler uma complexidade de um livro que é difícil mesmo. Grande parte dos fiéis não vai ter acesso aos textos sagrados por uma série de motivos. Grande parte dos textos sagrados é muito antiga, faz parte de uma outra realidade. Quase todos foram escritos num idioma que não é falado pelo sujeito. Grande parte dos livros sagrados está escrita numa língua que é morta. Recorra lá à minha aula na qual eu explico a diferença entre língua morta e língua extinta. Então, grande parte das obras é escrita numa língua morta e ela é conhecida, ela é reconhecida, ela é estudada por escolares, por sujeitos que sabem ler e que foram preparados para isso. Só para dar um exemplo dentre centenas, tanto São João da Cruz quanto Santa Teresa, Teresa d'Ávila e João da Cruz, eles tentaram minimizar essa problemática, tentaram trazer para o cidadão comum, ou para o monge, ou a freira que estava lá no convento, estava lá separado da comunidade. Tentaram traduzir essas místicas para a pessoa comum. Então, quando você vai ler São João da Cruz, quando você vai ler Santa Teresa d'Ávila, você fala, nossa, parece que isso foi escrito por uma criancinha. E foi, porque o livro dele e o livro dela, que são muito parecidos, leia, depois você comente comigo. Tanto o livro dele quanto dela, eles são traduções de uma mística extremamente complexa que já tinha mais de mil anos ali, para que o monge e a freira, que não tinham muito conhecimento, tentassem segui-la. Então, São João da Cruz e Teresa d'Ávila utilizam-se de metáforas facilitadoras, estruturas facilitadoras do discurso, para que as pessoas conseguissem entrar um pouquinho naquela mística que é muito complexa. Então, assim, as religiões, elas são conjuntos de práticas e elas são conjuntos de místicas. Às vezes as práticas elas se unem às místicas e às vezes não. Há uma ponte que as separa e às vezes há um interesse muito grande de uma certa comunidade ou de um certo líder ou de certos líderes que a comunidade não tenha mesmo acesso às místicas da sua religião, mas que pratiquem o mínimo dela. Por exemplo, pagando o dízimo. Acho que esse exemplo é bem bacana. Pagando o dízimo, tudo bem. O cara vai à igreja, paga o dízimo, não importa se seja católico, pentecostal, neopentecostal, qualquer outra coisa,
Ele vai lá na igreja, cumpre o seu papel, sustenta uma comunidade que às vezes é muito grande e muito rica, e tá bom, né? Vai lá, comunga, vai lá, recebe uma bênção, vai lá, tem um momento de fé, de louvor, tem uma situação ali de conforto e vai para casa. E na casa ele volta a ser o que ele é, okay? Violento, insensível, misógino, uma pessoa que vende ódio, enfim. Tudo que as religiões não pregam. As religiões, então, são grandes sistemas místicos de conduta, mais ou menos assim. Eu não vou tentar definir peremptoriamente o que é uma religião, mas se nós pensarmos que as religiões são conjuntos de práticas e conjuntos de místicas, nesse momento é o suficiente para o que eu vou falar agora. De onde vêm as religiões? É a segunda pergunta que a gente tem a fazer. As religiões, elas não vêm do mesmo lugar. Cada parte do planeta você vai ter uma origem das religiões. O que para os historiadores, ou para os antropólogos, ou para os sociólogos, se pensa hoje das religiões? Né? Primeiramente, nós sempre estudamos as grandes religiões, o budismo, o brahmanismo, as religiões abramânicas. E a gente não tinha, até mesmo pouco tempo, um entendimento muito grande das outras religiões. A religião maia, o, a religião maia, ou as religiões ameríndias aqui, que não a religião maia, não a religião inca, que são os grupos maiores, maias, incas, astecas, etc. Nós temos religiões africanas, na Oceania, e o que acabou acontecendo é que nós estudamos grandes grupos e esquecemos essas outras religiões, e hoje nós temos um entendimento melhor delas. Bom, geralmente as religiões vêm de conjuntos éticos, vêm de conjuntos de práticas que o sujeito deve ter numa comunidade. Então, da mesma maneira que para as religiões abramânicas nós temos os 10 mandamentos, dados por Deus diretamente para um homem, em outras religiões nós também temos situações de conduta. Então, inclusive, algumas grandes redes de discurso e de práticas que nós chamamos de religiosas não são exatamente religiosas. E eu gostaria de dar o exemplo do confucionismo. Quando você lê o livro mais importante do confucionismo, escrito provavelmente por Confúcio entre o século V e VI, entre o século VI e V a.C., você vai ver um conjunto de normas. Confúcio escreveu uma obra que deve ser seguida, né, pelo seu seguidor, e esse seguidor vai ter uma norma a ser vivida mesmo, vivenciada no seu dia a dia, em relação ao outro, com a sua comunidade, consigo mesmo, e inclusive grande parte dos ensinamentos confucianos ou confucionistas diz respeito ao bem-gerir da comunidade. Então é uma obra feita para um gestor, o governador, o imperador, o sujeito que vai cuidar de uma comunidade. Em Confúcio você não vai encontrar a relação que você tem com Deus, a relação que você tem com um conjunto de divindades. Em Confúcio você não vai encontrar exatamente as regras que você tem nessa vida para a próxima, ou as regras que você tem nessa vida, que vai do ponto A até o ponto B. Vou citar aqui Borges, entre uma sombra e outra. O que você tinha para cá, possivelmente numa vida que você já teve, com uma vida que você terá. Você não tem isso em Confúcio. E tampouco em Confúcio você vai ter os ensinamentos para essa vida, que vai do ponto A até o ponto B, para depois dela, o que você vai viver no inframundo ou no céu. Agora, outras religiões têm esses ensinamentos. Como você deve fazer nessa vida para você ligar com a vida anterior, ou para você melhorar para a vida posterior, ou para que você não vá para o inferno, você vá para o céu, mais ou menos isso.
E nós temos várias místicas que lidam com isso. De todo modo, as religiões, grande parte dessas religiões, surgiram como um método de conduta, uma certa enumeração de procedimentos, de práticas que você deveria ter para que você melhorasse como sujeito. Agora, as místicas são diferentes. Eu não posso comparar exatamente o confucionismo com o budismo, embora haja elementos comuns, eles fazem parte da mesma região do planeta, enfim. Eu não posso comparar exatamente, colocar no mesmo balaio o cristianismo com o budismo, embora eles tenham também pontos parecidos. E por que eles têm pontos parecidos? Bom, isso eu vou explicar só na aula que vem. Então, assim, de onde vêm as religiões? As religiões, muito provavelmente, vêm, então, de uma ideia, de uma ética. E nós não sabemos de onde elas vêm exatamente, eu vou explicar por quê. Na antiguidade, quando grande parte das religiões surgiu, nós não tínhamos sequer uma escrita. Nós tínhamos uma tradição oral em que um sujeito, um sacerdote, uma pessoa do povo, uma pessoa mais velha, passava para os mais jovens esses ensinamentos. Então daí nós já tiramos algumas conclusões. Os ensinamentos do passado, eles se perderam. Muito provavelmente, eles foram modificados pela própria oralidade. E eles passaram a ser definidos quando eles passaram a ser escritos. Então nós vamos ter lá no século, entre o século V e o século III a.C., por exemplo, o uso do alfabeto hebraico para a língua hebraica. E é ali que você vai ter, então, uma manifestação escrita de um texto sagrado para o judaísmo, um deles, que é a Torá, que já tinha sido vivenciada por outros povos, não apenas os judeus, séculos antes, quando inclusive isso era escrito num outro idioma, com alfabeto mais ou menos parecido, ou outros alfabetos, que é o caso do aramaico. Essa questão é bastante complexa, me perguntem outro dia que eu explico melhor. Mas você vai ter, durante um determinado século, no século VI, mais ou menos, antes de Cristo, você vai ter uma escrita em sânscrito de textos sagrados do sânscrito. Você vai ter lá no começo do primeiro milênio uma escrita duvidosa, problemática, não pacificada do Novo Testamento. Você vai ter uma escrita durante um determinado tempo de uma filosofia de vida, que não é exatamente uma religião, do confucionismo. Você vai ter uma escrita lá no século XIII a.C., da epopeia de Gilgamesh no mundo sumério. Então nós vamos ter uma definição de uma religião, ou de um código de conduta, de uma escatologia, vou explicar daqui a pouco o que é, ou de uma cosmogonia, num determinado século, quando grupos que falam um determinado idioma vão utilizar um alfabeto, da importância da escrita, vão utilizar sua própria língua ou a língua de alguém que eles admiram, para definir aquilo que vai ser, então, a partir dali, o texto religioso ou o texto de conduta ético que um determinado grupo vai usar. Se você precisa definir uma religião, quando ela surgiu, vá atrás dela. No nosso caso, nós estamos estudando o Oriente Médio, valeria lembrar que das religiões abramânicas, o islamismo é a mais jovem. E ele surgiu no século VII da nossa era. E ele teve problemas na hora de definir-se qual texto ali era sagrado, qual texto teria realmente sido ditado por Deus, por Alá, para Muhammad. E esses textos religiosos, ainda respondendo essa questão de onde vêm essas religiões, grande parte das religiões antigas partiu de relatos orais, partiu de situações orais para explicar uma cosmogonia. E o que seria uma cosmogonia?
o surgimento do cosmos, o surgimento da Terra, o surgimento da vida na Terra, o surgimento da criação. Então, se você lê o Gênesis, por exemplo, você vai ver que lá uma divindade sozinha criou o céu e a terra, apartou esses dois lados, essas duas partes, e criou a terra, e a partir dali ele criou, separou os mares das montanhas, ele criou os animais e depois ele criou os homens. Então nós temos ali uma cosmogonia. Nós temos outras cosmogonias, como a cosmogonia grega, a história de Gaia, a história de Saturno, a história dos grandes titãs, depois a luta entre Zeus e esses titãs, a criação, o casamento dele com Hera, o surgimento dos seus filhos, mitos paralelos que não são filhos, não são nem parentes de Zeus e Hera. Você tem uma cosmogonia maia, que é muito bonita. Você tem uma cosmogonia asteca, que é muito parecida com a cosmogonia maia. Você tem uma cosmogonia na Oceania, você tem uma cosmogonia tupi-guarani, e você terá uma cosmogonia muito complexa e muito bonita também no hinduísmo, no budismo, são parecidas, claro, uma vem da outra, mas então uma cosmogonia, criação do universo, criação da vida, se foi uma divindade que criou o homem ou foram várias. E você terá uma escatologia. Não confunda a palavra escatologia com aquilo que é feio, dos fluidos corporais, não tem nada a ver. Uma escatologia, no sentido mitológico, ela conta a história das divindades, dos deuses, das famílias de deuses, e às vezes um conjunto de mitos que são importantes para uma determinada comunidade. Quando você fala, por exemplo, em mitos gregos, você vai ter o mito de Hércules, né? Você vai ter o mito da deusa Diana, você vai ter o mito de Eros e Psique, e tudo isso faz parte de uma escatologia. Esses mitos, eles não eram cultuados em todos os lugares do reino. Em cada lugar do reino se cultuava uma determinada divindade, uma determinada situação, e ali o mito era importante. Tanto as cosmogonias quanto as escatologias antigas, elas, em grande parte das vezes, elas tentam explicar o que no passado era inexplicável. Você imagina morar num mundo bastante antigo e você morar perto de um vulcão ativo. E esse vulcão entra em erupção e ele destrói uma grande parte do país, da cidade, etc. Ou você está num determinado lugar e vem um maremoto, um tsunami, destrói tudo, como ocorreu mesmo na antiguidade. Nós temos civilizações, por exemplo, no próprio Mediterrâneo, para pensar no mundo europeu, que foram destruídas completamente por erupções e por maremotos. E o homem antigo, ele não tinha conhecimento, não tinha sismógrafos, não tinha conhecimento de que as placas tectônicas entram em atrito, ou de que os próprios continentes estão à deriva, e daqui a não sei quantos bilhões de anos é possível que a Terra desapareça e que esses continentes voltem a se juntar. Mas o que nós temos é que, para o homem antigo, o vulcão, o raio, o maremoto, o próprio mar, que às vezes está calmo, às vezes não está, o vento, que pode ser muito forte em algumas regiões, derrubar árvores, derrubar construções, a cheia de um rio, a vazante de um rio, uma época de seca, uma praga de gafanhotos, tudo isso, a própria chuva, o nascimento, o crescimento do milho, como nós vamos explicar isso? Através de uma cosmogonia, através de uma escatologia. Então nós vamos ter a deusa maia do milho, nós vamos ter a deusa greco-romana do Império Helênico, do mundo helênico, que é a deusa Diana, que ela inclusive se fundiu com outras divindades que
protegiam mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, uma deusa siríaca que é Astarté ou Astarteia. Lá nessa região, uma deusa se fundiu com a outra e virou a mesma. Ou no Oriente, você tem Buda, a versão feminina de Buda, que é Kuan Yin, que era adorada em outro lugar, mas se misturou com essa. Aí você tem uma representação de Buda, homem, o Siddhartha mesmo, que conseguiu a iluminação. E você tem uma representação dessa mulher, Kuan Yin, como se fosse ele. O Buda é um Buda chamado Avalokiteshvara. E essa mulher, que é Kuan Yin, é representada como se fosse ele, e tem variantes. Eu posso falar disso na aula que vem para vocês. Então não se esqueçam que a religião talvez tenha tido origem no conjunto de normas, no conjunto ético, no conjunto de práticas, mas também numa explicação das coisas do mundo, uma cosmogonia e uma escatologia. As religiões, eu coloquei aqui na minha colinha, elas continuam sendo um conjunto de práticas éticas. Isso dá certo? Na maior parte das vezes, não. Se você reparar nas pessoas que dizem seguir uma religião, a pessoa se diz católica, se diz budista, se diz não sei o quê, geralmente ela não segue o conjunto de práticas da sua religião, tá? Eu coloquei aqui como item 4, você pode entender a religião de uma série de maneiras também. Você pode entender a religião como uma filosofia de vida. E olha que coisa interessante, grande parte das religiões, elas defendem o bem. Isso é muito estranho quando a gente vê as guerras entre religiões e as guerras entre facções religiosas, porque geralmente as religiões aplicam o bem. O bem no sentido grego, o bem com letra maiúscula, o bem que é o amor ao próximo, o bem que é o que você pode fazer por você mesmo. Mas grande parte das religiões, o cristianismo, o budismo, o islamismo, eles pregam a divisão, o amor, eles aplicam o entendimento. E é muito estranho que isso não seja praticado. Mas você vai dizer, tá, o Costa está mentindo, porque o Levítico diz isso, porque no Alcorão está aquilo, porque não sei aonde está escrito não sei o quê, eu posso pegar em armas, existe a Sharia. É verdade, existe mesmo, existe tudo isso. Eu já também passei por essas leituras. Mas as religiões pregam o bem, e o que se lê delas é justamente o contrário, né? Que elas pregam o mal, a morte, o assassinato, a violência, etc. E é muito fácil para alguns grupos usar esses discursos maléficos para que eu possa dominar o outro. Isso é muito ruim no caso das religiões, e pior ainda no Oriente Médio, que é um cadinho de culturas, de línguas e de práticas religiosas desde a antiguidade. As religiões pregam contato com o divino, geralmente. Ok? Se você compara as religiões ameríndias com as religiões africanas, com as religiões orientais, ou as religiões nórdicas do norte da Europa, você vai ver que as religiões, elas geralmente tratam do contato com o divino. Se o contato com o divino é você abraçar uma árvore, é tomar o corpo de Cristo, se o contato com o divino é você entrar em transe numa dança ao som de atabaques, se entrar em contato com o divino é você ir dormir numa floresta sozinho para que você possa ter uma sensação dele, eu não sei, mas geralmente é o contato com esse divino, é o divino que está em você. Depois eu vou falar dessa questão do divino em você. As religiões, elas podem ser uma preparação para a vida presente. E elas vão ensinar você que tipo de conduta você deve ter nessa vida. Praticar o bem, doar as coisas, não odiar, não invejar, não matar, não desejar a mulher do próximo. Você ser uma pessoa boa é uma preparação para essa vida. Só que a preparação para essa vida, ela pode ser uma preparação para a morte. Então, várias religiões são preparações para a morte. Então, você vai encontrar, por exemplo, no Tibete
uma obra chamada Bar do Todol, que é um conjunto de ritos e práticas e orações que vão ensinar você a como você ritualizar a morte de um indivíduo, de acordo com o que ele viveu nessa vida. Então, é um conjunto ali de ritos importantes. Os egípcios, grande parte do mundo egípcio, ou uma certa vertente da religião egípcia, acreditava nisso também, que no fim dos tempos você vai ter uma balança, e aqui desse lado da balança você tem uma pena, e do lado de cada balança você vai ter a sua alma. E as divindades principais da religião egípcia vão pesar a sua alma e essa pena, se sua alma for mais pesada que a pena. O, grande parte das religiões, ou um número bastante grande de religiões mundo afora, prepara você para o retorno. Volto a falar da religião egípcia, que prepara você para o retorno. Religiões orientais como brahmanismo e budismo pensam no retorno. Agora as religiões abramânicas não, elas não pensam no retorno. Você tem essa vida. Cuide bem dela, porque ela é a única. Mas você pode ser punido pelo que você fizer aqui, e aí existe uma ideia de pecado, de erro, etc. Eu vou falar disso num outro momento. E as religiões também, ou grande parte delas, essas grandes religiões, as religiões abramânicas, muitas religiões orientais, elas são uma preparação para o fim dos tempos também. Seja o Apocalipse, seja o fim dos tempos das religiões nórdicas, quando grandes feras vão brigar entre si, o mundo vai acabar, mais ou menos assim. O item 5 aqui que eu coloquei na minha colinha é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho agora das grandes diferenças entre as místicas, lá no começo, das grandes religiões. Então eu vou citar aqui um teórico em particular, que é o Joseph Campbell, que foi um teórico americano que, logo no fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava dizimada, ele resolveu ir para lá. Ele foi aluno, foi amigo, foi companheiro de viagens ou de estudos de um estudioso alemão chamado Heinrich Zimmer. O Heinrich Zimmer foi até a Índia, estudou na Índia, estudou religiões orientais. Quem quiser começar os estudos do ponto de vista europeu das religiões indianas, eu aconselho a obra do Heinrich Zimmer. Só que o Heinrich Zimmer morreu jovem. Ele teve um problema de saúde, eu não lembro bem, faleceu. E o Campbell deu seguimento aos estudos do Zimmer. Mas seguiu um caminho próprio, um caminho bastante próprio mesmo. Tanto o Heinrich Zimmer quanto o Joseph Campbell, eles são o que nós chamamos de intelectuais independentes. O que é um intelectual independente, principalmente no raciocínio intelectual americano? É aquele que não faz parte, não está ligado a uma universidade em particular. Exatamente como aqui no Brasil essa figura é um pouco mais rara, mas você tem aquele intelectual que geralmente faz parte de uma universidade pública. Seja a USP, a Unicamp, o FRJ, a UFBA, etc. Você tem lá dentro um intelectual que tem uma série de estudos, aquele cara, às vezes, ele é Deus lá dentro, falando em religiões. E ele domina um determinado assunto e ele faz as pesquisas a partir dessa universidade. Nos Estados Unidos não é diferente. Os americanos, inclusive, têm uma briga e têm uma fome e dão uma importância muito grande para esse tipo de intelectual, porque é esse intelectual, inclusive, que vai concorrer ao Prêmio Nobel e que vai lançar livros para grandes editoras, etc. Mas, no caso do Campbell, do Zimmer e outros intelectuais, eles estudaram religiões fora das universidades. E depois o Campbell teve alguma ligação outra com alguma universidade, não vem ao caso agora. Mas o Campbell, em várias das suas obras, mas em uma em particular, o Campbell tem várias obras, se vocês quiserem depois eu posso citar algumas, e O Herói de Mil Faces, As Mil Faces de Deus, etc., o Campbell diz o seguinte, que há uma diferença brutal entre
a mística fundamental das grandes religiões orientais e a mística das religiões abramânicas em particular. E o Campbell faz a seguinte definição, a seguinte diferenciação. Enquanto que no brahmanismo, que você chama de hinduísmo, enquanto nessa grande rede de práticas e de místicas indianas, lá da antiguidade, difícil até colocar uma data para isso, nessa mística o que aconteceu foi que uma divindade ou outra divindade foi se separando até formar o universo. Então, o que o brahmanismo crê? Que toda partícula, todo ser humano, todo ser vivente, tudo que há no universo é a divisão desse Deus primitivo. Então você vai encontrar, nossa, que louco, né? Alguns monges na Índia não pisam, varrem o chão para eles andarem. Óbvio, eles não podem pisar num ser sagrado que está no chão. Então, cada inseto, cada animal pequeno, cada sujeito vivo, ou cada folha que vive no mesmo universo desse monge, é um pouco dele e é um pouco de todo o resto. No brahmanismo há uma imagem muito linda do universo, que eles pensam o universo como uma dança, como um ser dançante. Então, quando você vê a representação, por exemplo, de Shiva, Shiva está com uma perna levantada, a outra perna está no chão, tem vários braços, em cada braço ele segura uma figura, um objeto mitológico, e Shiva está numa posição de uma dança, e ele representa mudras em cada uma das suas mãos ou em cada uma das suas poses, porque para o brahmanismo o universo é uma dança que tem uma música. Então, os brahmanes e as religiões advindas do brahmanismo, elas falam na música das esferas. Então, nas místicas, nos contos brahmanes antigos, você vai encontrar essa mística. Algumas histórias extremamente bonitas e lindas, outro dia eu posso contar algumas, sobre a formação do universo nessas místicas. Então, o budista e as religiões que vieram do brahmanismo pensam que o universo é o próprio Deus vivo. Cada partícula do universo é esse Deus. Nas religiões abramânicas, não. No judaísmo, não é a única religião que pensa assim. E depois do judaísmo, o cristianismo, e depois do judaísmo, o cristianismo, o islamismo, nós temos que o universo ele não é a divisão de um Deus, o corpo desse Deus que se divide. Se você for olhar o Gênesis, se você for olhar a mística da criação, é o mesmo livro, tá? O Gênesis da Bíblia e depois o Corão, e os livros corânicos, e os livros rabínicos, e os livros das místicas católicas, cristãs, posteriores, cristãs não católicas, você vai ver que um Deus criou todo o resto. Então ele é separado dessa criação. Então Deus criou a terra, o homem, os animais, etc. E há uma diferença muito grande, então, da maneira como as místicas das religiões abramânicas elas pensam em relação às místicas orientais. Houve alguns místicos que tentaram fazer uma fusão dessas místicas. Eu já falei aqui no começo da aula do Kabir, já falei do Rumi, eu poderia falar dentro do cristianismo do Raimundo Lúlio, eu poderia falar também das novas vertentes do cristianismo, principalmente o que no Brasil é o espiritismo, e outras vertentes religiosas. Hoje, na próxima aula, eu vou falar da religião Bahá'í, que é muito importante para vocês que estão estudando o Oriente Médio. Então nós temos algumas místicas que tentam unir, algumas religiões tentam unir essas místicas entre o modo de pensar do Ocidente e o modo de pensar do Oriente, e há alguns pontos de ligação mesmo, mas elas são completamente diferentes. O que acontece com essas diferenças? O óbvio, né? Se essa pessoa crê numa coisa, essa pessoa crê em outra, elas vão entrar em atrito.
E às vezes eu vou usar a religião para fazer com que esse atrito se transforme numa guerra, e aí eu vou lá e mato o sujeito que não acredita no que eu acredito. Então, se na antiguidade houve atritos religiosos muito graves, na próxima aula eu vou falar de uma história que ocorreu na Judéia, inclusive, por causa de uma bandeira com javali. Hoje, a religião ela também é uma desculpa para esses atritos, mesmo dentro de um contexto das religiões abramânicas. Então, se os Estados Unidos, às vezes, utilizam esse discurso da religião para atacar países árabes, ou países do Oriente Médio que não são árabes, mas para atacá-los, e eles usam a religião para isso, eles não estão fazendo nada de novo. Eles estão voltando a um atrito e a uma diferença religiosa que vem da antiguidade. Então, essa aula já está ficando com 1 hora de duração, então nós temos o seguinte: as religiões têm origem numa explicação do cosmos, ou numa explicação de sua escatologia. As religiões têm origem num conjunto de práticas. Esse conjunto de práticas é um conjunto ético e é um conjunto também místico. Grande parte dos fiéis não vive a condição mística da sua religião, vê apenas o conjunto de práticas. E dentro desse conjunto de práticas, eles geralmente vê o conjunto de ritos. E isso é um problema grave, porque viver o rito não adianta nada. Eu tenho que viver as práticas. Não adianta eu pagar o dízimo e odiar o meu irmão, odiar o meu próximo, ou achar que a minha religião é verdadeira e todas as outras são falsas. Hoje também nós verificamos que há uma diferença imensa, brutal, entre as místicas das principais religiões orientais e das outras religiões ocidentais, que tiveram origem no Oriente também, que são as religiões abramânicas. Eu, na próxima aula, vou explicar como que isso se deu, na antiguidade ainda. As religiões que nós chamamos de monoteístas, para as religiões chamadas politeístas. Eu não vou falar muito das religiões africanas e das ameríndias, porque foge um pouco do nosso escopo, mas eu vou citá-las também. Então, na próxima aula, eu vou falar para vocês das principais características das religiões abramânicas, em comparação com as religiões orientais e outras religiões, e por que, ao longo dos séculos, os conflitos no Oriente Médio, dentro de um universo de religiões ditas abramânicas, eles foram se intensificando por conta das práticas, por conta das místicas e por conta, muitas vezes, das leituras bastante estropiadas dos textos sagrados. Finalizamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte dessa explicação. E na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho, agora em particular, do que tem ocorrido no Oriente Médio nos últimos 3, 4 mil anos, mais ou menos. Em uma aula só eu vou ter que fazer mágica, né? Deixo um abraço para vocês, desejo uma boa semana e um bom feriado.